Bom dia a todos, espero que nos estejam a ouvir bem a partir aqui do Infarmed. Gostava de vos dar as boas-vindas a este primeiro webinar de um ciclo de webinars que o Infarmed vai desenvolver na área dos dispositivos médicos, na área deste contexto regulamentar das tecnologias digitais, em particular dos dispositivos médicos em geral, porque estamos de facto numa fase de grande evolução de toda esta tecnologia. E é extremamente relevante nós podermos, de facto, discutir estas questões que hoje se suscitam em relação quer à utilização dos dispositivos médicos, quer em relação a toda a evolução tecnológica que nós estamos a assistir, e este conjunto de webinars vai procurar cobrir todas as vertentes relevantes, e esperemos que assim seja, e, portanto, queria, sem a menor dúvida, enquanto Presidente do Infarmed, também associar-me a esta iniciativa que vai ser desenvolvida pelas minhas colegas, a doutora Érica Viegas, vogal do Conselho Diretivo, a quem vou dar a palavra daqui a poucos segundos, e depois pelas responsáveis do departamento desta área, a doutora Judite Neves, diretora da Direção de Produto de Saúde, e a doutora Raquel Alves, que é a diretora da Unidade de Vigilância de Produto de Saúde, dos dispositivos médicos em particular, que hoje aqui estão, mas que se juntarão muitos outros colegas da equipa do Infarmed e também da área do acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Portanto, desejo que este ciclo que se vai agora desenvolver ao longo dos próximos meses seja de facto muito valioso para todos aqueles que estão envolvidos nesta área, quer o setor industrial, quer os profissionais de saúde, quer os cidadãos utilizadores, e formulo os melhores votos para que assim seja, e agradeço a todos os que foram do lado do Infarmed responsáveis pela organização. Passo a palavra à minha colega, a doutora Érica Viegas. Érica. Obrigada. Então, muito bom dia a todos. É com muito gosto que estou aqui hoje também a abrir este ciclo de webinars sobre o contexto regulamentar das tecnologias digitais na saúde. Antes de mais, agradeço a vossa presença e vamos começar por discutir o impacto e os desafios regulatórios das tecnologias digitais aplicadas aos dispositivos médicos. Vivemos um período em que a inovação tecnológica evolui a um ritmo sem precedentes, a integração de software, da inteligência artificial, de conectividade e análise de dados nos dispositivos médicos tem vindo a introduzir soluções com enorme potencial na área da saúde, desde a área do diagnóstico à monitorização e ao tratamento. Esta evolução traz complexidade acrescida, exigindo das autoridades regulamentares uma resposta que se quer ágil, informada e consciente. É precisamente neste contexto que o Infarmed, enquanto autoridade competente e profundamente consciente da responsabilidade que lhe cabe, lança este ciclo de 13 webinars, que decorrerá entre novembro deste ano e fevereiro do próximo ano. O objetivo é, claro, aprofundar o diálogo, reforçar a comunicação e apoiar o desenvolvimento de iniciativas nacionais no âmbito das tecnologias digitais na saúde, garantindo que a inovação e a segurança caminham lado a lado. Ao longo destas sessões abordaremos temas que consideramos estruturantes ao longo de todo o ciclo de vida dos dispositivos médicos digitais, quer o estatuto regulamentar, quer a sua classificação de risco, os requisitos gerais de segurança e de desempenho, as expectativas de avaliação clínica, os processos de avaliação da conformidade e também atividades de fiscalização no mercado, incluindo atividades relacionadas com a vigilância e também inspeções. Teremos ainda espaço para analisar o contributo da avaliação de tecnologias da saúde e para compreender o impacto dos atos legislativos europeus recentes, como o Regulamento da Inteligência Artificial, o Regulamento dos Serviços Digitais e o impacto que terão no desenvolvimento, na utilização e na supervisão destas tecnologias. Este ciclo de webinars refletirá também o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido a nível europeu, incluindo mais adiante uma sessão dedicada aos caminhos regulamentares específicos dos dispositivos órfãos e inovadores, que é já na próxima semana, um tema que é particularmente relevante num cenário de inovação acelerada. Hoje, no primeiro webinar, propomos uma introdução ampla à temática, procurando responder a algumas questões essenciais que surgem frequentemente aos profissionais de saúde, aos investigadores e às empresas. Por que é que algumas tecnologias digitais são consideradas dispositivos médicos?
qual é que é a legislação europeia que se lhes é aplicável, porque é que necessitam de marcação CE e que caminho regulamentar deve ser seguido para colocar estes dispositivos no mercado. Estas perguntas são fundamentais para garantir que a inovação, a qualidade e a proteção do doente permanecem no centro do ecossistema da saúde digital. Quero por isso agradecer a todos os colegas do Infarmed que prepararam este ciclo de webinars, a todos os participantes que contribuem para este debate, que se quer informado, construtivo e, acima de tudo, útil. Em meu nome e em nome do Conselho Diretivo, desejo uma... Muito obrigada a todos. Passo agora a palavra, que, como o Dr. Rui Ivo já disse, é diretora da Direção de Produtos de Saúde e que nos vai fazer a apresentação no webinar de hoje. Muito obrigada. Obrigada. Tudo sítio? Obrigada. Ok. Bom dia a todos. É com muito prazer que introduzo este ciclo de webinars. A minha apresentação vai tentar abordar de uma forma muito sumária os aspectos que vão ser discutidos ao longo do ciclo, aí sim, nas diferentes sessões de forma mais detalhada, tentando, como disse a doutora Érica, suportar todos estes temas, considerando o ciclo de vida das soluções digitais que são, ou das tecnologias digitais que são dispositivos médicos. Vamos tentar, depois, dar resposta a falar um pouco sobre as competências do Infarmed e também de alguns desafios que o sistema regulamentar dos dispositivos médicos enfrenta atualmente. Tudo isto de uma forma muito sumária, como digo, chamando-vos a atenção de que o detalhe virá de seguida nas próximas sessões. Bom, então, tentando dar resposta à primeira questão, porque são algumas tecnologias digitais de dispositivos médicos. E desde logo, a resposta está, obviamente, na definição de dispositivo médico, porque, de acordo com esta definição, nós encontramos muitas entidades, desde instrumentos, aparelhos, equipamentos, aplicações, mas também o software. O software, enquanto entidade, que se tiver uma finalidade de diagnóstico, prevenção, monitorização, previsão, prognóstico ou tratamento, poderá ou será um dispositivo médico. Portanto, é na base, no fundamento da própria definição de dispositivo médico que nós encontramos a resposta para esta questão. Também no caso dos dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. E chamamos a atenção que um dispositivo para diagnóstico in vitro é ele próprio também um dispositivo médico. Mas na definição, dizia eu, de dispositivo médico diagnóstico in vitro, também encontramos esta entidade software. Aliás, a primeira vez que se falou de software enquanto dispositivo médico foi no contexto da diretiva, da diretiva 98/79/CE relativa a dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, sendo um exemplo mais característico, discutido na altura, o software que podia ou que permitia avaliar o risco de trissomia 21 no feto, através da avaliação de parâmetros que vinham de marcadores séricos, de alguns marcadores séricos encontrados na mãe, de algumas medições feitas no feto e também de algumas características maternas com a idade. Portanto, havia um software que permitia, juntando toda esta informação, trabalhá-la e dar determinar este risco de trissomia 21 no feto. E, portanto, foi aí que se começou um pouco esta discussão. Estamos a falar, portanto, de 98,
e que se continua ao longo deste tempo e que se tem vindo a aperfeiçoar esta abordagem regulamentar também a este tipo de produtos, os softwares, que, sendo eles dispositivos médicos, por terem uma finalidade médica. Na realidade, o que está aqui em causa é a finalidade médica atribuída pelo fabricante do software e é isso que o leva a ser um dispositivo médico. Portanto, um software que tem uma finalidade médica, nomeadamente no contexto diagnóstico, prevenção, monitorização, previsão, prognóstico, tratamento, atenuação de doença, etc., serão, obviamente, dispositivos médicos. Um outro aspecto que também teremos de ter em atenção são os softwares que, não sendo eles próprios dispositivos médicos, vão comandar, vão influenciar dispositivos médicos com vista a que estes possam especificamente contribuírem para a finalidade médica. Portanto, neste contexto, estes softwares poderão ser vistos como acessórios de um dispositivo médico, porque, não sendo em si um dispositivo médico, podem ser utilizados em conjunto com um ou vários dispositivos médicos, o hardware, permitindo assim especificamente a utilização do dispositivo médico ou dos dispositivos médicos a que está associado, de forma a que eles possam exercer a sua funcionalidade médica. Então, em suma, nós podemos dizer que temos softwares com finalidade médica, que são dispositivos médicos que são utilizados para controlar diretamente um dispositivo médico, sendo, por exemplo, um software para controle de equipamento de radioterapia. Temos softwares para fornecer informação que desencadeiam decisões diretas e imediatas, como, por exemplo, um software que permite, que está associado à medição da glicémia e que a dose de insulina que deve ser administrada, ou temos softwares que fornecem suporte aos profissionais de saúde ou aos leigos, portanto aos seus utilizadores não profissionais de saúde, sendo exemplos softwares para interpretação de imagens radiológicas ou os softwares para automonitorização da pressão arterial, isto no caso dos leigos. A qualificação é independente da localização do software, ou seja, onde ele corre. Se ele está associado, se ele é operacionalizado a nível do espaço virtual, como na nuvem, num computador, num telemóvel, ou também é independente, esta qualificação de software enquanto dispositivo médico também é independente do tipo de relação, de interação entre o software e o dispositivo. No contexto das soluções digitais móveis, muito utilizadas ou que ocorrem muitas vezes nos nossos telemóveis, nas aplicações que são utilizadas muitas vezes diariamente, nós temos aqui de fazer uma distinção entre aquelas que realmente servem para a autogestão da doença e que têm evidência clínica suficiente que permitam que sejam utilizadas no diagnóstico, monitorização ou tratamento de uma doença. Temos de separar daquelas que apenas têm a ver com a ajuda de nos dar alguma informação no contexto do estilo de vida ou do bem-estar. Portanto, esta distinção deve ser bem clara, porque nem todas as aplicações que correm nos nossos telemóveis são consideradas ou podem ser consideradas dispositivos médicos. Como digo, um dispositivo médico tem que ter evidência clínica que suporte essas reivindicações. Também o software para fins gerais, mesmo que seja utilizado nas instituições de saúde, não é considerado por si só e por isso, por ser utilizado numa instituição de saúde, um dispositivo médico. Ele tem de ser
ter uma finalidade médica. Portanto, software destinado apenas ao arquivo ou à comunicação de informação é considerado dispositivo médico. É claro que para ser um dispositivo médico, o software, em primeiro de tudo, tem de ser ele próprio software, né? Tem de ser ele que está de acordo com aquilo que é definido como software. E sendo que nesta definição, uma definição muito simples, que é utilizada na área dos dispositivos médicos, em que se define software como um processo em que a informação que é cedida a esse processo, portanto os inputs, são trabalhados, são sujeitos a um processo e que depois saindo então outputs, e esses outputs sim têm uma finalidade médica. Portanto, tem de haver, este software tem de fazer uma ação sobre os dados que tem de ir para além do arquivo, do armazenamento ou da comunicação. E este output tem de trazer um benefício para um doente específico ou um benefício para uma população específica. E neste contexto, dado software destinado a agregar dados populacionais, à elaboração de atlas médicos, etc., não são considerados dispositivos médicos. Então, a legislação deve ser cumprida por um software que seja um dispositivo médico. E eu deixem-me-vos dizer que quando eu falo deste software enquanto dispositivo médico, estou a falar de software, estou a falar de aplicações, estou a falar de soluções IA que são de inteligência artificial, que são elas próprias dispositivos médicos. Portanto, estamos a falar de um grupo também já heterogéneo de diferentes tecnologias que podem ser dispositivos médicos. Eu, para simplificar toda a apresentação, vou falar só do termo software, porque é assim também que ele é tratado nas guidances que nós vos vamos apresentar ao longo dos webinars. Então, qual é a legislação que se aplica a estes softwares dispositivos médicos? São os regulamentos, obviamente, dos dispositivos médicos. O regulamento 745, relativamente aos dispositivos médicos, e o 746 de 2017, relativamente aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Eles entraram em vigor em maio de 2017, entraram em aplicação em maio de 2021, mas na realidade eles estão sujeitos a várias derrogações nesta aplicação, portanto tem um período transitórios complexo que aqui vos vou mostrando, que aqui vos mostro, mas que em suma eu queria-vos apenas dizer que neste momento podemos, e até 2028, podemos colocar, ou os fabricantes podem colocar no mercado, dispositivos médicos, softwares que estivessem ao abrigo das anteriores legislações, nomeadamente as diretivas europeias, e que, desde que cumpram determinados critérios que estão enunciados neste slide. O mesmo acontece para os dispositivos médicos de diagnóstico in vitro, que também o regulamento 746 vai realmente apresentar vários períodos, até de acordo com a classe de risco, até fim dos quais o fabricante poderá continuar a colocar no mercado dispositivos médicos ao abrigo da anterior legislação. A nível nacional, nós já temos o Decreto-Lei 29 de 2024, que vem executar para o direito nacional o Regulamento 745, relativamente aos dispositivos médicos, e aguardamos a publicação, que pensamos que seja para muito breve, do Decreto-Lei que executará para o direito interno o Regulamento dos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. Apesar
revogado o Decreto-Lei 145 de 2009 pelo Decreto-Lei 29 de 2024, o que acontece é que alguns aspectos deste Decreto-Lei 145 continuam ainda em vigor, nomeadamente aqueles que têm a ver com a publicidade ou com registros. Outra pergunta, por que tem de ter marcação CE? Bom, porque a legislação dos dispositivos médicos é uma legislação baseada na filosofia legislativa Nova Abordagem, que, sendo esta filosofia legislativa aplicável a nível europeu à maioria dos produtos industrializados. Por exemplo, e que permite, quando um produto, como um produto está de acordo com a legislação que lhe é aplicável, europeia que lhe é aplicável, a posição da marcação CE nesse produto como prova dessa conformidade europeia. Encontramos realmente esta marcação CE em muitos produtos industrializados, nomeadamente nos dispositivos que nos interessa, mas também nos brinquedos, nas máquinas, nos equipamentos de proteção individual, nos elevadores, nos eletrodomésticos, nos barcos de recreio, enfim, em muitos outros produtos. Na realidade, esta filosofia legislativa, em contraponto com a anterior filosofia legislativa, que também ainda é utilizada, nomeadamente nos medicamentos, traz algumas novidades. Enquanto que a velha filosofia legislativa, portanto a velha abordagem, definia os requisitos técnicos e administrativos na própria lei, na própria legislação, esta nova abordagem não vai estabelecer estes requisitos técnicos na própria lei, mas sim vai estabelecer na lei princípios, vai estabelecer na lei requisitos gerais, essenciais de segurança, de desempenho, de proteção, que são necessários para que os produtos entrem no mercado europeu. As especificações técnicas são encontradas nas normas europeias harmonizadas. Isto traz realmente grandes mais-valias para suportar a inovação europeia. Porquê? Porque é muito mais fácil alterar normas europeias harmonizadas do que alterar a legislação. E, portanto, desta forma, esta nova filosofia legislativa, nova abordagem, vai permitir mais facilmente acompanhar o progresso técnico e inovação, o que é essencial para áreas como sejam a área dos dispositivos médicos. Por outro lado, esta nova abordagem assenta numa partilha de responsabilidades, o fabricante, entre fabricante, organismo certificado e o Estado. Porque é o fabricante que é quem é responsável pela conformidade do produto e pela sua avaliação antes de colocar o produto no mercado. O Estado, neste caso, não é quem dá autorização para o produto entrar no mercado. Essa autorização é dada, o fabricante é que vai pôr a marcação CE no produto, depois de avaliar o produto, mas que no caso do risco ser médio ou elevado, terá necessidade de ter uma outra entidade acoplada nesta avaliação. Neste caso, o organismo certificado será uma entidade avaliadora externa a que o fabricante vai recorrer para fazer uma avaliação independente e que vai permitir, depois de emitir um certificado, vai permitir ao fabricante a posição da marcação CE no produto. Portanto, o Estado não é aqui o garante da conformidade, mas sim, quem vai ser este garante de conformidade é o fabricante e o organismo certificado. Só para vos dar a ideia de que esta abordagem, esta filosofia legislativa continua a ser utilizada a nível europeu. Portanto, fazendo uso desta filosofia, o regulamento de inteligência artificial, o regulamento da ciberresiliência, o regulamento relativo aos drones, etc. Portanto, esta filosofia legislativa é realmente considerada uma mais-valia europeia na forma como se legisla, e a todos estes produtos vamos encontrar a marcação CE como prova da conformidade. Esta marcação CE evidencia, pois, a presunção da conformidade com a legislação europeia, é da responsabilidade do fabricante, é um garante da harmonização regulamentar, normativa e técnica,
vai garantir níveis de proteção e de segurança equivalente ao cidadão europeu, independentemente da origem do produto, promove a lealdade concorrencial, porque todos aqueles que trabalham, toda a indústria reconhece as regras com que tem de jogar, suporta a competitividade do mercado europeu e permite a livre circulação no mercado interno. Esta marcação CE no produto permite-lhe ser como que um passaporte de conformidade. Portanto, o produto não pode estar em qualquer mercado europeu, portanto, em qualquer Estado-membro, e o Estado-membro só o pode proibir de estar no seu mercado se conseguir evidenciar que o produto não está conforme ou se tiver dúvidas muito substanciais sobre a conformidade do produto. Portanto, um produto com marcação CE tem livre circulação no contexto do mercado interno. Esta filosofia legislativa é realmente muito importante no contexto dos dispositivos médicos, porque no âmbito dos dispositivos médicos nós estamos a falar de um setor com muitos produtos, são mais de 2 milhões de tecnologias médicas, dados da Medtech Europe, com grande diversidade, quer tecnológica, de finalidade, riscos, de complexidade, que são disponibilizados em diferentes ambientes, hospitais, farmácias, locais de cuidados de saúde. Na nossa casa utilizamos com muita frequência dispositivos médicos, quase diariamente, diria eu, e também é uma área muito inovadora. Chama a atenção para que mais de 16 mil requerimentos para patentes submetidas em 2024, com um sucesso acima dos 70% de aprovação. Tem uma vida média de cerca de 18 meses, em média, não é? Estamos a falar de uma forma, vamos falar de uma média, é claro que uns terão mais, outros terão menos, porque muitas desta inovação que acontece nos dispositivos médicos acontece por novas versões. Mas também, de vez em quando, encontramos soluções disruptivas nesta área. Neste contexto, e tendo por base estas características setoriais, o atual quadro regulamentar dos dispositivos médicos, que, como vos disse, foi publicado em 2017, mas que veio em discussão desde 2007, teve dois focos maiores: melhorar a segurança e apoiar a inovação, sendo que existem dois drivers muito importantes nesta inovação: as nanotecnologias e as TIC. Eu disse-vos que a marcação CE evidencia a presunção da conformidade com a legislação europeia. E quando eu digo com a legislação europeia, não falo só da legislação setorial, falo também de toda a outra legislação que, não sendo setorial, se pode aplicar ou que se deve aplicar aos dispositivos médicos. E no caso das soluções digitais, portanto das tecnologias digitais, eu sublinho aqui dois grupos, nomeadamente o Regulamento Geral de Proteção de Dados, mas também o Regulamento de Inteligência Artificial e o Regulamento da Ciberresiliência, que também se terão de aplicar em alguns aspectos a estes softwares. Qual o caminho a seguir para colocar o dispositivo médico no mercado? Bom, vamos falar um pouco do caminho a seguir da ideia até ao mercado. E diz a legislação europeia, nomeadamente os regulamentos dos dispositivos médicos, que eles só podem ser colocados no mercado ou entrar em serviço se cumprirem o que está no regulamento e neste contexto, se cumprirem requisitos gerais, os tais princípios gerais de segurança e desempenho estabelecidos no anexo de cada um destes regulamentos, que é o que for aplicado ao dispositivo médico, ao nosso software. E um outro aspecto muito importante é que a demonstração da conformidade deve incluir uma avaliação clínica. Cá está a evidência clínica para suportar a finalidade médica. Dentro dos requisitos gerais de segurança e desempenho, é claro que há alguns, os requisitos gerais de segurança e desempenho,
baseados na gestão de risco e nos dados clínicos, que são aplicáveis a todos os tipos de dispositivos médicos, incluindo também, obviamente, aos softwares. Depois, nos requisitos aplicáveis à concepção e ao fabrico, nós vamos ter de ver, dentro de todos aqueles que são elencados nesse anexo 1, quais é que serão aplicados ao software. Eu fiz esse trabalho e tentei encontrar aqueles que me pareceram que seriam aplicáveis ao software. E dentro da construção de dispositivos e interação com o seu ambiente, encontro questões que deverão ser avaliadas pelo fabricante, nomeadamente como garantir que os sistemas de conexão são seguros e que não prejudicam o desempenho previsto, eliminar e reduzir os riscos de interação negativa entre software e ambiente informático, garantir a interoperabilidade e compatibilidade fiável e segura entre os diferentes softwares que ligam entre si, ou entre software e hardware, entre software e dispositivo, ou outros. Dentro do contexto, dos dispositivos com função de diagnóstico e medição, portanto, o software pode ter também esta função de diagnóstico e medição, então aspectos como exatidão, precisão e estabilidade devem ser também considerados pelo fabricante no momento da concepção e do fabrico do software. É claro que há uma área específica que fala dos requisitos a considerar quanto a concepção e fabrico de sistemas eletrónicos programáveis, e aí eu sublinho a necessidade de garantir a repetibilidade, a fiabilidade e o desempenho previstos, bem como seguir o estado da arte em termos de gestão de risco, de segurança das informações, e aqui remete para o Regulamento Geral de Proteção de Dados, à verificação e validação dos softwares, para a proteção contra acesso não autorizado, etc. E aqui remetemos também para o Regulamento da Ciberresiliência. Depois aqui dispositivos ativos e dispositivos a eles ligados, não nos podemos esquecer que o software é considerado um dispositivo médico ativo, e, portanto, quando ele é utilizado para monitorizar parâmetros clínicos, nomeadamente os críticos, deve ter sistemas de alarme perante situações que possam ser graves para o utilizador. Mais à frente, no anexo, podemos identificar, então, requisitos para dispositivos, neste caso software, que o fabricante destina à utilização por leigos. E aqui deve ter em atenção, na concepção e fabrico destes softwares, as competências destes leigos, a quem destina, desta população, a quem destina o software. E os meios que esta população tem à sua disposição, de forma também a reduzir os erros, e também deve ter em atenção a redução de erros de interpretação de resultados por esta população. Um outro aspecto relevante e sobre o qual vamos ter um webinar um pouco mais à frente, tem a ver com a informação que o fabricante do software deverá disponibilizar com o software. É claro que não tinha lógica estarmos a dar um folheto informativo que não fosse eletrónico e, portanto, na realidade, esta informação no contexto de software não é obrigatório que seja eletrónica, mas não vejo como não ser em formato eletrónico. E para isso, estas instruções e toda esta informação que deve acompanhar o software deve seguir aquilo que está estabelecido no regulamento europeu que permite que esta informação seja transmitida ao utilizador de forma eletrónica. A avaliação clínica é realmente algo muito importante para os dispositivos médicos, no contexto da avaliação da conformidade dos dispositivos médicos e obviamente, também no contexto do software enquanto dispositivo médico, quer na confirmação da conformidade, quer na avaliação dos efeitos indesejáveis, quer na aceitabilidade da razão, benefício e risco. Vamos ter também uma sessão só sobre sobre como adequar a evidência clínica aos softwares que são dispositivos médicos.
Também iremos falar mais à frente no webinar, e demorando com muito mais propriedade e detalhes, sobre a classificação de risco a que os softwares são também, enquanto dispositivos médicos, são também sujeitos. A classificação de risco é determinante, quer no contexto pré-mercado, quer no contexto pós-mercado. Ficando aqui no pré-mercado, ela é determinante para o procedimento de avaliação que vai ser aplicado ao software, aos dados clínicos requeridos, à amostragem de documentação técnica que será avaliada por um organismo notificado, no caso de ele ser envolvido na avaliação da conformidade, e mesmo à necessidade desta intervenção por esta entidade avaliadora externa. Portanto, para softwares de baixo risco, que sejam classificados, por exemplo, na classe 1 ou na classe A, nomeadamente para os dispositivos médicos, o regulamento de dispositivos médicos na classe 1, para o regulamento de dispositivos médicos de diagnóstico in vitro na classe A, para estes não vai ser necessária a intervenção do organismo notificado, mas para todas as outras classes será obrigatória a intervenção do organismo notificado. A nível de critérios para definir o risco nos softwares, nós temos uma regra específica, neste caso no regulamento dos dispositivos médicos, que é o exemplo que eu vos vou dar, não estou a falar do diagnóstico in vitro, vou só falar no âmbito dos dispositivos médicos. O tempo não dá para abordarmos com pormenor e não é de todo aquilo que pretendemos hoje, falar sobre todos os aspectos, mas dava eu a dizer que no âmbito da regra 11 do anexo 7 do regulamento dos dispositivos médicos há dois aspectos determinantes para a classificação de risco do software. Saber se o software fornece informações que são usadas para tomar decisões e qual a criticidade dessa decisão, qual o impacto dessa decisão na saúde ou na vida do doente, ou para quem se destina aquele software ou aquela aplicação ou aquela outra solução digital. Portanto, se as decisões tiverem impacto e que possam causar morte ou deterioração irreversível do estado de saúde da pessoa, então estamos perante um dispositivo médico de classe mais elevada, classe 3. Se não tiver, esse impacto não for assim tão determinante, poderá estar na classe 2B ou na classe 2A. Um outro aspecto também tem a ver com a monitorização de processos fisiológicos. Se um dispositivo for destinado à monitorização de processos fisiológicos que se considerem vitais, críticos, então ele vai ter de estar na classe de risco médio-alto, classe 2B. Portanto, estes são os aspectos determinantes para a determinação da classe de risco. Dando alguns exemplos, na classe 1 teremos, por exemplo, uma aplicação destinada ao cálculo do estado de fertilidade, mas teremos na classe 3 um software que permite o diagnóstico através da análise da imagem destinada à adoção de decisões relativamente ao tratamento de doentes com acidente vascular cerebral agudo. A documentação técnica é realmente uma peça essencial para a avaliação de conformidade. Ela deve descrever em detalhe o dispositivo médico, a sua versão, falar das versões anteriores, deve incluir toda a informação através da qual o fabricante possa demonstrar a conformidade com os requisitos regulamentares, e nesse contexto esta documentação técnica deve seguir o que está estabelecido no anexo 2 e no anexo 3 do regulamento, dos regulamentos, quer no regulamento dos dispositivos médicos ou no regulamento dos dispositivos médicos diagnóstico e conforme o caso. Esta documentação deve cobrir todas as etapas do ciclo de vida, desde a concepção até à fase pós-mercado, incluindo também aspectos de eliminação. Deve ser mantida atualizada, deve ser clara, organizada, pesquisável e é realmente, como vos disse, a chave
uma das chaves para a avaliação de conformidade, porque a outra são os sistemas de gestão de qualidade que devem ser implementados pelo fabricante. Um fabricante terá sempre, de acordo com esta legislação europeia, de ter um sistema de gestão de qualidade implementado, através do qual ele pode demonstrar que consegue replicar a conformidade do produto em lotes homogéneos, portanto, naquilo que ele vai colocar no mercado. Portanto, tudo que vai demonstrar que tudo aquilo que vai colocar no mercado está de acordo com aquilo que está na documentação. Como vos disse, para classes de risco baixas, mais baixa, portanto a classe 1 ou classe A, nós vamos ter a intervenção nesta avaliação de conformidade apenas do fabricante, que apõe a marcação CE ao produto. No caso das classes de risco mais elevadas, médio e alto risco, o fabricante terá de optar por encontrar um organismo ficado avaliador que esteja designado para a área dos softwares, no nosso caso, e que avalie quer a documentação técnica, quer os sistemas de gestão de qualidade e que lhe permita ao fabricante, depois de emissão do certificado, a posição da marcação CE. Eu disse-vos que a nova abordagem em que se baseia esta legislação era uma partilha, tinha associado uma partilha de responsabilidade, e assim é, entre fabricante e organismo notificado, sendo que o fabricante é responsável pela conformidade do produto, o organismo notificado é a entidade avaliadora externa, mas o que não vos disse é que realmente o Estado também participa indiretamente nesta avaliação. Porquê? Porque o Estado vai designar e vai monitorizar os organismos notificados que estão sediados no seu território. Portanto, o Estado não avalia diretamente, não dá uma autorização para que o software entre no mercado, mas vai estar por trás, vai designar e vai monitorizar os organismos notificados que podem atuar nesta área da avaliação da conformidade de softwares. Portanto, a colocação do mercado, portanto, a ideia à colocação do mercado, nós temos muitas etapas, é um processo, não é simples, é complexo, que demora algum tempo e que precisa de conhecimento regulamentar robusto. É por isso que os fabricantes devem ter pessoas que conheçam a legislação e que possam ajudá-lo a construir todo este processo, a ajudarem todo este processo, desde a ideia até à colocação no mercado. No entanto, o que nós conhecemos sobre o dispositivo até à colocação no mercado é só uma parte, porque sobre o perfil de segurança, sobre o perfil de desempenho desse próprio dispositivo. Porque o que acontece é que, mesmo tenham sido feitos estudos clínicos em seres humanos, o que acontece é que esses estudos foram feitos em populações controladas. E quando nós fazemos uma utilização alargada do dispositivo médico, quando ele vai para o mercado e é utilizado indiscriminadamente por vários indivíduos, por vários. É claro que sempre dentro do contexto para que ele foi desenhado, o que é verdade é que nós vamos encontrar possivelmente novos riscos ou uma probabilidade de ocorrer riscos que já conhecíamos, mas uma probabilidade que pode ser diferente daquela que era prevista. E isto faz com que o fabricante não possa deixar de atuar perante o dispositivo médico, perante o seu software, depois de ele entrar no mercado. Portanto, ele vai ter de continuar a fazer uma monitorização de pós-comercialização, recolhendo toda a experiência na utilização desse dispositivo, nesse software, com o objetivo de melhorar o perfil de segurança e desempenho do software.
Na realidade, nós estamos a falar de um ciclo, não é? Portanto, os dados do pós-mercado, os dados da utilização, os dados da experiência de utilização são realmente importantes inputs para a melhoria contínua do dispositivo, neste caso do software. A nível de competências, o Infarmed tem várias competências sobre a área dos dispositivos médicos e eu queria aqui realçar os aspectos também da fiscalização do mercado, porque se na realidade eu já vos disse que o Estado, neste caso em Portugal, o Infarmed está por trás da designação e monitorização dos organismos avaliadores da conformidade que existem em Portugal, neste momento não temos nenhum, mas se existissem, nós teríamos este papel. Não vos disse, mas digo-vos agora que também é o Infarmed que autoriza os estudos clínicos com dispositivos médicos em Portugal, mas há um outro aspecto que é essencial neste ciclo de vida dos dispositivos médicos, que tem a ver com a fiscalização do mercado. O Estado tem um papel relevante em garantir que aquilo que está no mercado, neste caso os softwares que estão no mercado, estão em conformidade legal. O fabricante, mais uma vez, remete para esta partilha de responsabilidades, em que o Estado tem aqui também uma responsabilidade de garantir, de ir ao mercado e de garantir que aquilo que está no mercado está em conformidade. Portanto, temos o fabricante, temos o avaliador do sistema, portanto, o organismo eficaz, e temos também o Estado a fiscalizar o mercado. Portanto, é neste trílogo, neste triângulo, que nós garantimos a conformidade regulamentar dos produtos colocados no mercado europeu e, portanto, é nestes aspectos que eu gostaria de vos focar. É claro que também há outras atividades feitas, que são realizadas pelo Infarmed, no contexto dos dispositivos médicos e dispositivos médicos diagnóstico in vitro, desde o licenciamento de entidades, a avaliação de tecnologias de saúde com vista ao financiamento, o apoio à inovação através do Gabinete de Aconselhamento Regulamentar e Científico, a codificação de dispositivos médicos com vista à monitorização de consumos e estudos de mercado, a informação e a formação, como hoje estamos aqui a fazer, e a participação na cooperação nacional, europeia e internacional. No entanto, e focando-nos agora no ciclo de vida do dispositivo médico, digamos que estes são todos os aspectos importantes e que tentam resumir tudo aquilo que eu vos disse até agora. Portanto, o fabricante, o organismo eficaz, a autoridade competente trabalham aqui em conjunto para garantir a conformidade dos softwares que são colocados no mercado enquanto dispositivo médico. É claro que o Infarmed, para atuar sobre este setor, se articula entre as diferentes direções. Mas eu queria vos chamar aqui a atenção para o GARC. O GARC é um gabinete de apoio regulamentar e científico que apoia a inovação na área dos dispositivos médicos, também na área dos medicamentos, mas aqui vamos focar na área dos dispositivos médicos, e que tem ajudado muitas startups, muitas pequenas empresas, muitos novos fabricantes, nomeadamente, e temos tido muitos pedidos de emissão de parecer no contexto destas soluções digitais, destas tecnologias digitais. Tem sido uma das áreas mais trabalhada nos últimos 2 anos. E estes pareceres têm sido muito pedidos no âmbito da qualificação e do estatuto regulamentar do software, da classificação de risco, dos estudos clínicos necessários e também sobre aspectos relativos à colocação no mercado. Portanto, eu gostaria de vos chamar a atenção da disponibilidade deste serviço
por parte do Infarmed neste contexto. É claro que o Infarmed também se articula com outras instituições nacionais e aqui eu sublinho o papel da articulação, obviamente muito necessário com a ANACOM, por ser neste momento a autoridade e o ponto focal nacional para a implementação do regulamento da inteligência artificial, mas também a SPMS com todo o seu papel no contexto da qualidade de dados em saúde, nomeadamente no contexto do SNS e também no contexto da aplicação do regulamento da ciberresiliência, também no contexto do SNS, portanto, no âmbito do SNS. Atualmente, o sistema regulamentar aplicável aos dispositivos médicos de que vos tenho estado a falar sofre de alguns desafios, portanto, tem vindo a ser desafiado, quer por todo o contexto que se vive, quer o contexto económico, social, político, mas também pelas necessidades que têm vindo a ser identificadas pela indústria, mas também pelo Parlamento Europeu, sobre necessidades essas que têm a ver com uma necessidade de reforçar o apoio à inovação e à competitividade da indústria europeia na área dos dispositivos médicos. Neste contexto, a Comissão Europeia e os Estados-membros estão a trabalhar conjuntamente, tentando melhorar os próprios regulamentos, avaliando o funcionamento dessa regulação através de avaliações dirigidas para determinados aspectos, propondo até, a Comissão prevê-se que proponha até um recast, uma reforma a este sistema regulamentar, com vista, obviamente, a tornar o sistema mais flexível, tornar o sistema mais eficiente, mais proporcional e para ganhos de competitividade da indústria e de maior suporte à inovação. E neste suporte à inovação, discute-se muito a nível europeu a necessidade de um aconselhamento científico regulamentar daqueles que querem colocar produtos inovadores, disruptivos, emergentes no mercado europeu. E isso vai desde os incentivos ao aconselhamento, como já vos falei. Também a disponibilidade de dispositivos médicos é um assunto, assim como a acessibilidade e a aplicação do regulamento HTA aos dispositivos médicos já em 2026. A interação, o Interplay, com uma quantidade de outras legislações, quer que sejam legislações de caráter mais horizontal na área digital, quer seja na área ambiental, é realmente um grande desafio que neste momento todo o setor assente, e eu digo todo o setor, a indústria, os reguladores, os organismos eficazes, todos aqueles que intervêm neste setor sentem este grande desafio do interplay legislativo. É preciso conhecer muita legislação, é preciso saber em que pontos elas se cruzam, é preciso não duplicar esforços, é preciso não duplicar requisitos. Este é o meu último slide, que tenta, de uma forma muito sumária, apresentar os principais desafios que o setor enfrenta. No entanto, independentemente para onde as soluções e estes desafios nos levem, independentemente das soluções que forem encontradas, não temos dúvidas que vamos querer sempre manter altos níveis de segurança e suportar a inovação a nível europeu. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Judite. Não sei se
algumas questões que queiram apresentar. De qualquer maneira, eu vou partilhar que vamos fazer nesta e nas outras sessões, vamos compilar as questões que foram sendo colocadas ao longo do dispositivo e depois faremos um documento de questões frequentes que publicaremos no nosso site. Penso que conseguimos terminar a tempo, também tínhamos começado um bocadinho mais tarde. Não sei se... Não temos questões. Estão a começar agora a surgir. Não sei se ainda temos um minutinho ou dois para responder. A pergunta, há uma das questões que foi colocada de forma geral, é se vai ser, se vão ser públicas as apresentações, não é? A Infarmed irá disponibilizar todas as apresentações de todos os webinários, como material didático e de suporte. Uma das perguntas que vi foi que se pode haver software sem marcação CE no mercado. Se não tiver finalidade médica, pois pode existir sem marcação CE. Se tiver uma finalidade médica, pois ele terá de cumprir a legislação. A não ser que esteja sujeito a uma investigação clínica, não é? Aí os softwares em investigação clínica não têm obrigatório, não podem ter marcação CE ainda, porque ainda estão no processo no caminho para a avaliação de conformidade. Agora, esses são colocados em serviço, não é? Sem terem marcação CE, mas são situações poucas, só pontuais, de investigação clínica. Agora, se no contexto de colocação no mercado, todos terão de ter, se tiverem finalidade médica, todos terão de ter marcação CE. Não sei qual é a outra pergunta. Agora têm surgido várias, se calhar... Sim, se calhar vamos fazer a tal compilação e vamos disponibilizar o documento com as várias questões. Agradecemos, vamos deixar se calhar mais uns minutinhos o Webex ligado para que possam ser colocadas todas as questões relacionadas com esta sessão. Agradecemos a todos a participação e relembro que para a semana, também na quarta-feira, à mesma hora, teremos um novo webinar sobre os dispositivos médicos órfãos e inovadores, os caminhos regulamentares específicos que foram sendo desenvolvidos para este grupo específico também de dispositivos médicos. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Muito obrigada.